O terceiro tipo de parênquima, então, é o parênquima de reserva. A função desse parênquima é armazenar substâncias de metabolismo primário e evitar o estresse. As reservas que existem nos parênquimas de reserva podem estar na forma de solução açucarada, como por exemplo aqui a sacarose dissolvida no vacúolo, né, das células do caule, do colmo, da cana. Pode também estar na forma de gotas de óleo presentes no endosperma de semente de mamona, lá no citoplasma. Existem três tipos de parênquima de reserva. Nós vamos comentar sobre cada um deles. O parênquima amilífero, ele armazena amido. O parênquima aquífero, que armazena água. E o parênquima aerífero ou aerênquima, que armazena ar. O parênquima amilífero tem a função de armazenar grãos de amido em tubérculos e raízes tuberosas, como a gente pode observar nessas imagens aqui. Nessa imagem aqui nós temos então a deposição, podemos observar, né, a deposição de amido em células aqui de parênquima. Outro tipo de parênquima de reserva é o parênquima aerífero, o aerênquima. Na verdade ele é mais conhecido como aerênquima. Ele tem a função então de armazenar ar entre as suas células. A gente pode observar a presença aqui dos grandes espaços intercelulares e, na verdade, essa é a principal característica desse tipo de parênquima, porque o ar ele fica armazenado, ele fica acumulado nesses espaços, né? O parênquima aerífero ele pode ser encontrado em todos os órgãos. Aqui a gente tem uma folha mostrando esse tipo de parênquima, e aqui a gente tem o arroz, para mostrar que ele é uma estrutura, né, presente nessa espécie. Ele é comum nas espécies que estão sujeitas a alagamento, e eles garantem a sobrevivência dessas espécies nesses locais, porque o processo respiratório ele depende do oxigênio. Na situação, na condição de alagamento, esse elemento ele é escasso. Então, o acúmulo de ar, né, no tecido aerífero, no parênquima aerífero, ele garante o suprimento de oxigênio para que o processo respiratório possa continuar acontecendo. O processo respiratório ele garante a produção de energia na forma de ATP e a formação de esqueletos carbônicos. Os dois, tanto ATP quanto esqueletos carbônicos, são essenciais para que a planta consiga crescer, para que ela consiga manter-se viva. No caso de plantas que não são adaptadas a condições de alagamento, e se isso ocorre, algumas espécies conseguem desenvolver o aerênquima, outras espécies não conseguem. No caso de espécies que não conseguem desenvolver esse tipo de parênquima, o que vai determinar se ela vai sobreviver ou não naquela condição é o tempo que ela vai ficar sujeita a ela. Então, se ela ficar sujeita pouco tempo, ela pode conseguir a sobreviver. Vai impactar de forma expressiva na taxa de crescimento dela. Mas se ela permanecer por muito tempo, possivelmente ela irá morrer. E o parênquima aquífero, como o próprio nome indica, ele tem a função de armazenar água. As células desse tipo de parênquima são células volumosas, o vacúolo é grande, as paredes são finas e geralmente elas não possuem cloroplastos. Esse tipo de parênquima também está muito relacionado a espécies que vivem em condições de estresse hídrico, como por exemplo, né, que a gente observa na imagem os cactos. Então, armazenam água para garantir a sobrevivência, né, dessas espécies que vivem em condições que a água é um recurso escasso. Nessa imagem aqui a gente pode observar as células do parênquima aquífero. Então, a gente tem aqui as células da epiderme e observe então que as células do parênquima aquífero são células muito volumosas, justamente para que elas consigam exercer essa função, né, de armazenar
a